Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fiel, soberano. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, porque é sempre bom estar na casa de Deus. É muito maravilhoso quando Deus fala no nosso coração, quando a gente dá espaço para Deus falar e a gente ouvir. Glória a Porque Deus. muitas vezes a gente procura ocupar o espaço Glória a de Deus Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. e começa a escutar coisas que não vão fortalecer a nossa alma. Então eu agradeço a Deus pelo ontem e pelo hoje. Eu sei que o amanhã Ele vai cuidar. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus que veio ao meu coração está em Lucas 15. É uma palavra conhecida, uma palavra forte e uma palavra que eu tenho certeza que vai falar a cada um aqui nesta noite, se assim você estiver ligado na presença. Amém, aleluia. Sem perda de tempo, eu vou estar começando aqui, tá? A palavra de Deus, o Senhor fala uma parábola. Essa parábola, Ele fala sobre o filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles, ao pai, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para seus campos e apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como os teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e veste-o, ponde-lhe um anel na mão, alparca nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o então, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos
e folgai-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Poder pegar assento. Glória a Deus. Fiel, soberano. Glória a Deus. Justo, A aleluia. palavra de Deus, essa parábola, ela já é conhecida. Eu acredito que aqui todos a conhecem. Mas a palavra de Deus, ela é renovada. Se você veio aqui para adquirir algo, é só prestar atenção na renovação que a palavra vai trazer ao seu coração. Glória a Deus, aleluias. A palavra diz que aquele certo homem, ele tinha 2 filhos, um velho e um moço. Irmãos, a nossa juventude de hoje, ela está tão ligada no 220. Ela mostra que ela tem mais entendimento do que a nossa geração. Muitas vezes isso nos deixa com medo. O seu filho hoje, ele fala coisas para você que naquela época você não falaria para o seu pai. Hoje em dia, eles estão tão ligados por causa da automatização aí que está vendo, internet, computadores, tudo está mudado. Então tem coisas que às vezes o seu filho fala que você fica de boca aberta. Hoje você vê as suas crianças cantando, glorificando, exaltando ao Senhor. Na nossa época era só os pais. Hoje as crianças até cantam. Elas estão já sabendo o que querem. Aleluia. E sabendo o que querem, elas têm escolhas. Tendo escolhas, os nossos filhos, muitas vezes eles nos abatem em palavras. E aquele filho ao qual a palavra indica, era o moço, era esse filho que agora tem dessa nova geração. O filho mais velho também sabia de muita coisa, porque era antes do mais novo. Mas ele não confrontou o pai, porque ele teve medo? Sim, pode ser. Mas ele não saiu de casa, ele não saiu do lar, ele não saiu do abraço do pai, do carinho do pai. Muitas das vezes eu imagino aquele homem com aqueles 2 filhos, a alegria que ele tinha de tê-los perto de si, sabe, poder cuidar, poder guardar. Aqui quem é pai sabe, a gente procura fazer o melhor para os nossos filhos, nós procuramos cuidar dele, nós procuramos dar tudo no possível para os nossos filhos. Muitas vezes pode ser que até façamos mal fazendo essas coisas, mas um filho é um filho. Jesus. Deus, quando Ele olha para a gente, Ele vê desse jeito: é meu filho, é o meu filho. Então aquele filho, com a sabedoria que ele teve, como eu disse, os jovens dessa geração de hoje são muito sábios. Eu já falei que ele sabia dos seus direitos. E ele, sabendo dos seus direitos, ele indagou o pai: pai, eu sei que tudo que tu tens aqui pertence a mim também. Então, pai, eu quero que o Senhor passe a minha parte para mim. Porque aquele filho, o coração dele foi iludido por muitas coisas que acontecem no mundo hoje, que contaminam os nossos filhos, É bem assim e mesmo. muitas vezes coloca os nossos filhos contra nós. Jesus. Muitas vezes nós se colocamos contra o nosso pai.
Às vezes não entendemos quando pedimos e demora para acontecer aquilo que o nosso Pai tinha que entregar para nós, e naquele momento Ele não entregou. É, Jesus. Mas o Pai, Ele sabe o que vai te fazer bem. Glória a Deus, aleluias. E aí muitas vezes nós nos entristecemos e falamos: Senhor, o Senhor não é o meu Pai? Por que o Senhor não vai me dar? Tantas vezes fizemos isso. Não tem aqui quem nunca pensou, quem nunca se entristeceu quando pediu algo para Deus e Deus automaticamente não deu. É, Jesus. Nós estamos acostumados a ver o momento. Deus está acostumado a ver o que está lá na frente. Glória a Deus, aleluias. Às vezes Ele não te entregou porque sabia que aquilo ia te fazer mal. Aquele pai, ele sabia que o filho tinha direito. Ele sabia que o filho tinha razão. Ele sabia. Mas ele sabia o que poderia acontecer com o filho. Porque tudo que tinha naquela fazenda, tudo que aquele pai tinha, foi muito bem administrado. Glória a Deus, Porque aquele aleluia. pai, ele não ganhou tudo aquilo da noite para o dia. Mas ele sabia que o filho tinha razão. Se entristeceu? Sim, um pouco. Mas fez o que o filho pediu. E ali ele vendeu tudo que tinha. Mesmo que depois tenha começado do zero novamente. Porque a palavra diz que quando voltou o garoto, o pai ainda fez festa. É, Jesus. O nosso pai, ele é dono do ouro e da prata. Ele pode te dar tudo que você quiser. Tudo que você pedir, Ele pode te dar. E aí esse jovem, pedindo a parte dele para o Senhor, o que ele fez? Ele fez o que acontece muitas das vezes. Nós estamos na segurança do Pai, estamos na segurança do Senhor, e muitas vezes por alguma coisa, por ilusão do nosso coração, nós nos afastamos do Senhor. É mesmo, Jesus nos perdoa. O Senhor entende. O Senhor entende que você é ser humano, que você pode se magoar e pode sair da presença dele. Entristece o coração de Deus? Sim. Porque quem é o pai que não quer o filho perto? Meu Deus, soberano. O seu filho pode ter 50, 100, 150 anos, mas ele é o seu filho, continua sendo o seu bebê. Você permite muitas vezes o filho fazer aquilo que não se deve, porque é o seu filho. Isso é o normal de um pai, é amá-lo, é cuidar dele, é transformar a vida dele numa vida boa. Então aquele filho, por ele ter sido iludido, mas como ele tinha razão daquilo que tinha falado para o pai, e o pai não nega nada para você. Meu Deus. Às vezes as coisas não vêm para você no momento, mas quando chegou a hora certa, Deus, Ele libera para você. Glória a Deus. E aquele pai, mesmo sabendo que não tinha chegado a hora certa, mas por amor àquele filho, aquele pai liberou os bens para o filho. Naquele momento o filho estava falando para o pai, estava demonstrando assim: pai, agora eu vou te mostrar que eu consigo administrar a minha vida. Eu consigo sozinho, com a minha perna, com os meus braços, eu consigo movimentar a minha vida. Eu não quero mais ninguém cuidando de mim. Eu não quero. Eu já estou cansado de todo mundo falar para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer.
Eu não preciso, Pai, de ninguém falando com quem que eu devo ficar, o que que eu devo fazer, aonde eu devo ir. Eu já estou crescido. Isso era o que o garoto queria dizer para o pai, estava dizendo para o pai. É o que muitas vezes acontece na igreja. Muitas vezes Jesus. eu e você não aceitamos o que Deus tem para nós, porque nós somos humanos e nós desanimamos. Tem coisas que às vezes você pede e tem que ser para hoje, e às vezes porque o Deus que te ama, que cuida de você, não te deu, você se afasta do caminho dele. E aí, meu Deus? E foi o que aconteceu. Aquele filho pegando todo aquele dinheiro, tendo aquele sentimento de saber o que ia fazer, ele se debandou para uma terra distante, uma outra terra. Quando o filho abandona o pai e se afasta, há um perigo muito grande de não ter a volta. Meu Deus, O pai aleluia. podia ter barrado ele? Podia. O pai podia ter segurado ele? Podia. O pai podia ter interrompido aquele ganho dele naquele momento? Tinha. Podia. Claro. É o pai. Mas o pai ama. Deus soberano, aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus nos deu livre-arbítrio. Glória a Deus. É, Senhor. E o pai, sabendo disso, porque o pai, um homem vivido, só olhou e viu o filho partir. Mas olhando para o filho partindo, Deus olhou para o servo e falou: pega aquele bezerro lá e ceva ele, deixa ele bem morto. E o filho saiu. Aleluia. O filho saiu na nossa língua dizendo, enfiou o pé na jaca. Ele foi para onde ele queria, gastou o dinheiro com tantas coisas que não era pão, gastou com meretrizes, gastou com bebida, gastou o dinheiro todo com aquilo que não podia fortalecer a vida dele. Meu Deus soberano, aleluia. É isso que acontece com quem se afasta do Pai. Pai, aleluia. Quando você se afasta do Pai, você fica perdido. Dessa maneira. Você pode até tentar andar, pensar que você é o forte, que você é o bom, mas o forte é Deus. Ele é o Pai. Ele é o que pode te dar, sabe, um entendimento que aquilo está errado, mas Ele não pode te segurar, porque pior do que deixar um filho ir é perder um filho. E muitas vezes quando você segura um filho, quando você o força a fazer alguma coisa, você perde seu filho. Eu lembro quando os meus filhos eram jovens, que eu passeava com eles, era uma alegria tão grande ter eles por perto, porque ali eu podia vistoriar eles, saber o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo, aonde eles estavam andando. E o mais gostoso era ouvir a palavra Pai. Isso eu posso. Pai, está chegando? Pai, obrigado por hoje. É, meu Deus. Glória a Deus, Jesus, aleluias. Obrigada, Jesus. Então é muito bom você ter os seus filhos do seu lado. Então muitas vezes na casa de Deus, por causa de, às vezes, problemas, a vida da gente não é fácil.
temos problemas, todos nós passamos por dificuldades. Muitas das vezes queremos fazer um algo e não conseguimos. E aí o desânimo bate. E aí é o tempo que a gente vai e pensa em se afastar. E o nosso Pai fica triste. Meu Deus, meu Deus. Aquela alegria de glorificar acaba. Aleluia, aleluia. Aquela alegria de cantar, louvar acaba. Santo, santo, santo. Aquela alegria de vestir a melhor roupa para vir na casa de Deus. É, Jesus. Muitos assim ainda. Verdade. A gente já não presta mais atenção na palavra. A gente já não presta mais atenção naquilo que o Pai tem para falar para a gente. É, Senhor. Tem muitos assim. A gente já não vem buscar o Pai. Acende a chama do primeiro amor Hoje em novamente em dia, nós, na época Jesus. de hoje, irmãos, é até uma tristeza ver os pastores fazendo campanha, fazendo muitos alvos para poder chamar o seu povo para a casa de Deus. Nós ainda temos essa possibilidade de ir para a casa de Deus. É, Tem Jesus. pessoas que não têm. É mesmo, Tem Senhor. pessoas que não podem. Gratidão, obrigado, Deus. Obrigada, Tem Jesus. pessoas que não precisam Os muito privilegiados. para ficar feliz. Obrigada, Basta Jesus. apenas Ele olhar e ver você. Olha como Ele se arruma para a casa de Deus. Olha Ele, a família. Aleluia. Que gostoso isso. Gratidão. Você não vê a hora de chegar, a hora do culto. Mesmo que seja uma vez que você vem. Tem culto várias vezes. Tem igreja que tem cultos várias vezes. Mas se você pode vir numa, venha encorajar para glorificar. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Alegre. Grandioso és tu, Senhor, Dê o aleluia. melhor para aquele filho. Santo, O que ele tinha, ele deu para aquele filho. Então por que você não traz o melhor para o seu pai? Glória a Deus, Sim, Senhor, melhor para ele. aleluia. glória a Deus. Quando você estiver pelo menos na presença dele. Muitas vezes viemos para a igreja para passear, para andar para lá e para cá. E depois saímos da igreja vazia falando: o Senhor não falou comigo. Onde eu estava? Será que você estava no culto? Será que você estava na igreja? Deus maravilhoso. E aquele filho desprezando o pai e saindo para uma terra longínqua, ele desprezou o culto, ele desprezou o pastor, ele desprezou o pai, ele desprezou a igreja. É, Jesus. Para onde? Senhor, para onde ireis se não for para ti? É, Senhor. Aquele filho, Jesus. ele depois de ter feito muitas coisas erradas, a cidade a qual ele foi, que ele imaginou que ali a vida dele ia ser maravilhosa, passou por uma grande fome. Muitas vezes temos que ter alguém do nosso lado, importante, como nosso pai, para cuidar de nós. Porque quando aconteceu aquilo, aquele moço já tinha gastado tudo. Ele estava desesperado, não sabia o que fazer. Ficou abandonado. Por quê? Porque teve escolhas erradas. Teve escolhas ruins. Quantos de nós temos escolhas ruins? Muitas das vezes choramos para o nosso pastor, para o nosso Deus. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Senhor, não era isso para mim. Foi você que escolheu. Tudo, meus irmãos, nós devemos colocar na mão do Senhor. Conversar com Ele, explicar para Ele. Senhor, é assim? É desse jeito que eu faço? Ei, meu Pai, aleluia. Porque é só depois que você entende por que Deus não te deu. Muitas vezes ainda é hora de você lembrar
Agora eu sei porque Deus me deu, mas tem hora que não dá mais tempo. Quantos irmãos da gente que nós conhecemos, quantos amigos que não são muito longe da gente, que estão fora da igreja porque se decepcionaram, porque enfraqueceram, porque quando tinham problemas falavam para as pessoas. Você tem um pai para falar. Glória a Deus, aleluia. Fala com ele do seu problema. Ele vai entender. Eu te garanto que ele vai te dar uma palavra. Glória a Deus, Jesus, aleluia. É possível você sair da sua casa, vir para a casa de Deus e não ver Deus falando com você. Meu Jesus. Deus fala com você quando você está naquela porta. Glória a Deus, aleluia. Você dá a paz do Senhor por irmão, Deus já está falando com você. Glória a Deus, Senhor, Deus aleluia. está te dando a paz e a permissão para que você seja Grandioso Deus, bem-vindo. aleluia. Quem chegou foi Grandioso você. Deus, Porque Senhor, aqui aleluia. ele já está. Glória a Deus, aleluia. Está aqui nessa noite. Grandioso Deus, Todas as aleluia. noites, não só na igreja, ele está com você. Glória a Deus, aleluia. Nós todos podemos ser pais, mesmo sem ter filhos. Tem pessoas aí que precisam de uma palavra. E como um pai, você pode fazer isso para um amigo, para um Glória a irmão, Deus, aleluia. para um vizinho. Gratidão, meu Deus. O pai fez o que pôde para aquele jovem. Mas uma coisa que aquele pai continua, é o que Deus continua. Ele não desanimou. Meu Deus, obrigado. Ele tinha uma esperança. Aqueles filhos na vida daquele pai eram promessas de Deus. Promessas. Promessas de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aquele filho, ele depois que ele gastou tudo, ficou sem nada. É o que acontece quando você se afasta de Deus. Você fica sem nada, você fica perdido. Ele gastou dinheiro que ele não sabia nem para onde tinha aquele dinheiro, porque ele não tinha experiência. Como é que um filho quer ter experiência mais do que um pai? E aí, meu Deus? O pai, ele passou por muitas coisas. Ele também sofreu. Ele também perdeu. Mas ele aprendeu. Devemos aprender com os nossos erros, sim. Mas se pudermos ter o nosso Deus para conversar, para nos dar explicação, às vezes podemos até ficar sem passar por muitas decepções nas nossas Meu vidas. Deus. Verdade. E aquele jovem, passando pelaquela fome, Desta maneira, meu Deus. ele conseguiu conversar com um homem que tinha terras naquela cidade. E aquele homem o aceitou como um trabalhador da sua casa. Aquele jovem que na casa dele, ele era príncipe, ele comia bem, ele se vestia bem. O pai não tirava os olhos dele. Ele tinha tudo que o pai podia dar para ele. Coisas boas, porque o pai não dá coisas ruins, o pai dá coisas boas. Muitas vezes a gente que imaginamos que aquilo foi ruim, mas Deus, ele te dá o melhor. Obrigado, Senhor. Porque se ele não te desse o melhor, hoje você não estaria aqui. Tem muitos aqui, inclusive eu, primeiro eu, que passei por muitas coisas ruins, prostituição, drogas, bebidas, noites mal dormidas, brigar com a esposa, brigar com os filhos, brigar com o pai, com a mãe, pensando que eu era alguém. Eu estava me enganando. Foi o que aconteceu com aquele jovem.
Aquele jovem, ele se enganou. Mas ainda que ele tenha se enganado, Deus estava de olho nele. Muitas vezes você está num buraco. Muitas vezes você está sufocado. Quantas vezes não chega a hora daquele sujeito que está no mundo? Nós aqui estivemos no mundo, que naquele momento a nossa vida podia ter sido acabada, destruída, porque o mundo, ele não tem nada para oferecer para a gente. Meu Deus, Mas Deus te guardou, Deus te limpou, Deus te trouxe para a casa dele. Sabe para quê? Deus não te pede muito, Ele só pede que você o adore. Glória a Deus, aleluia. Você o glorifique. Grandioso Deus. Somos filhos ingratos. Somos. Deus sabe disso. Deus conhece eu. Deus conhece você. Deus conhece cada um aqui. Deus sabe até onde você pode ir. obrigado, Deus. Mas mesmo sabendo que você pode deixar de estar na presença dele, Ele até o final Ele está com você. Glória a Deus, Jesus, obrigada. Que o nosso Pai pagou por cada um de nós aqui foi um preço muito alto, um preço muito caro. Quem faz escolhas erradas somos nós. Aí aquele jovem conseguiu um emprego, pelo menos para se alimentar, né? Mas um jovem que se vestia bem, que tinha tudo, que o pai estava com a mão em cima dele, cuidando dele. É o que Deus faz com nós assim, ó. Cuida de cada um de nós assim. Deus cuida Glória a de cada Deus, um. Jesus, obrigada, Jesus. Mas mesmo assim aquele jovem passou um sufoco, porque não é barato você se afastar de Deus. O preço é muito alto, É, o preço é Senhor. caro. Verdade. E aquele jovem, ele começou a trabalhar cuidando de porcos. Irmãos, um homem que tinha tudo, um homem que não passava necessidade nenhuma, ali estava brigando para ver se conseguia comer bolotas dos porcos. Que situação que o mundo traz para nós lá fora, distante da presença de Deus, né? Dessa maneira, meu Deus. Deus estava falando aquela palavra e Ele usou os porcos como modo de nós entendermos, porque o porco, para o judeu, ele é impuro, ele não presta. E o filho estava onde? Estava com os porcos, estava na lama. Antes de Jesus falar essa parábola, Ele falou da parábola da ovelha perdida. E depois Ele falou da dracma, até chegar no filho pródigo. A ovelha Meu Pai, perdida, obrigado, aleluia. ela não se perdeu, ela só não conseguiu entrar. E aí Jesus foi lá e a buscou. O pastor, o nosso pastor. A dracma, ela se perdeu em casa. Acenderam a candeia e acharam. Mas o filho pródigo, ele saiu de casa. Ele saiu de casa. O Senhor, Ele não vai te buscar. Ele sempre te espera, você sabe onde Ele está. Meu Deus. Além de estar na casa de Deus, onde você está hoje, Ele está dentro de você, dentro do seu coração, no seu quarto, no seu trabalho. O filho pródigo, ele teve que passar por
Deus, Ele é tão maravilhoso, Glória, glória, glória a Deus. que veio um estalo na cabeça dele quando ele estava naquela imundície, naquela sujeira, naquilo que o mundo lá fora dá pra gente. Sujeira, imundícia, morte, tristeza e dor. Acendeu uma luz na mente dele. Ele lembrou da casa do Pai. Ele não titubeou, porque ele já tinha sofrido, já tinha apanhado. Rapidamente ele ergueu a cabeça, limpou a sujeira do joelho, do corpo, e foi. O sentido dele era só ali, ó. Pai, hoje eu estou indo aí, ó. Me espera. Aleluia. Quando ele estava no caminho da casa do encontro do Pai, mesmo antes dele chegar em casa, o Pai de longe o avistou. Aleluia. O Pai o avistou. O Pai estava lá esperando. Meu Deus, aleluia. Sim, porque o Pai sabia que o filho ia voltar. Glória a Deus, aleluia. Quando você sai da casa do Pai, por mais que você ande para a direita, para a esquerda, quando acontecer um problema na sua vida, é para a casa do Pai que você volta. Glória a Deus, aleluia. É lá que Ele vai trazer a alegria para você de volta. Não existe lugar melhor do que a casa do Pai. Meu Deus, aleluia. Pode ser que às vezes você ainda não se encontrou. Não é culpa sua. Mas Deus está trabalhando na sua vida. Vai chegar uma hora que você realmente vai cultuar. Você vai ter aquela alegria de estar na casa de Deus. Aquele jovem, ele era lá do alto. Ele estava naquele patamar por escolhas erradas. Ele teve que descer. Ele teve que cair. Ele teve que entender. Mas ainda que ele tenha caído, ele tinha algo muito importante, que era o levantar. Glória a Deus, Senhor, Ele aleluia. levantou. E ele chegando na casa do Pai, o Pai de longe viu, já se alegrou, correu para cima daquele jovem, pulou no seu pescoço, o abraçou, o beijou. É o que fazemos com os nossos filhos, mesmo quando eles erram. São nossos filhos. Meu Deus. Aqueles filhos, os nossos filhos, pagamos um preço por eles. Jesus pagou um preço por cada um que aqui está nesta noite. Por um acaso eu vim para cá hoje? Não. Eu vim aqui porque Deus preparou para mim essa mesa. Aleluia. Para que eu agora estivesse me alimentando Obrigado, dessa Deus. palavra, Maravilha. podendo entender que Deus é Deus e não há ninguém a mais que Deus. E aquele jovem, quando chegou, que o Pai o abraçou, primeira coisa que o Pai olhou, viu ele descalço. Quem andava descalço naquela época eram os escravos. Aquele filho, ele foi escravizado pela vida, pelas escolhas, por tudo que ele passou. O Pai rapidamente pediu que os
seu servo trouxesse alpargas para ele, trouxesse roupas, colocou um anel no seu dedo, mandou que matasse aquele bezerro cevado que ele já tinha preparado, porque Deus conhece você. Deus sabe até onde você vai. E Ele sabe que você vai voltar. Meu Deus. Então, aquela grande festa foi feita para aquele jovem que chegou, porque é quando você vem para a casa de Deus, quando você aceita Jesus, quando você está no primeiro amor, no céu. Vamos falar que nem na língua daqui, deve estar tendo um churrasco grande por cada um que aqui está nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glorificando e exaltando a Deus. E aí, havendo aquela festa, o pai abraçou o filho, o pai cuidou do filho. O irmão mais velho, ele estava no campo. E eles estavam voltando para casa, porque ele não saiu de casa. Quem abandonou a casa foi o filho mais novo, o filho pródigo. Ele, antes de chegar em casa, ele nem entrou, ele viu o servo e perguntou o que estava acontecendo. Ele estranhou aquela festa, alegria, música. E o servo falou: seu pai acabou de matar um bezerro, porque aquele seu irmão que tinha saído voltou. O irmão mais velho se indignou. O irmão mais velho, ele esqueceu que ele também era. Ele esqueceu que, além do irmão errar, ter feito coisas erradas, ter participado de coisas que não eram do agrado do pai, ele ainda continuava sendo um irmão. Então tem gente que a gente conhece, que por mais que ele fez, por mais que ele esteja afastado, ele ainda continua sendo nosso irmão. E nós temos que abraçá-lo que nem aquele pai abraçou o filho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor ficou muito feliz quando ele viu o filho. Ele se alegrou. O filho voltou para a casa do pai. E sabe por que o filho pródigo, até hoje, ele continua na presença do pai? Porque o pai não lembrou ele nem no momento do que ele fez. Porque aquilo que você fez, depois que você está de volta na casa de Deus, ele joga no lar do esquecimento. Glória a Deus, aleluia. E ele não lembra de mais nada. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, Senhor, aleluia.